Olá, estamos começando mais um AssessorCast. Hoje nós temos o tema Reforma Tributária no Brasil, né? Está presente conosco aqui Viviane. Olá, bom dia. Auditora fiscal de Votorantim. Fabiana também, auditora fiscal de Votorantim. Por gentileza, se apresentem, né? Bom dia novamente, eu sou a Viviane, eu tenho de serviço público nessa área da auditoria fiscal, mais de 30 anos, né? E hoje eu estou especificamente no setor de julgamento, na primeira instância do contencioso administrativo e tributário da Prefeitura de Votorantim. E a gente tem alguns estudos, né? Especialidade tanto pela PUC, COGEA, em Direito Tributário, pelo IBET também. Eu também sou mestre em Direito Tributário, também pelo IBET. E vamos, né, por aí estudando e tentando cada vez mais compreender o ordenamento jurídico brasileiro. Legal. Fabiana. Eu sou Fabiana, eu tenho 18 anos de serviço público, também auditora fiscal, já atuei algumas vezes na diretoria de fiscalização durante alguns anos. Hoje eu estou na fiscalização do Simples Nacional. Sou especialista em direito tributário pelo IBET, formada em direito, e a gente sempre está também em busca de atualizações, de cursos, e agora aí na lida da reforma tributária. Que é um desafio. Muito grande. Também vou fazer um pouquinho sobre a minha apresentação, né? Vinícius Manzini. Atualmente estou como coordenador da área tributária do Grupo Assessor. Estou aqui há 17 anos. Também tenho formação em tecnologia e desenvolvimento de sistemas, uma MBA em gestão de cidades. Depois me enveredei do direito, também sou formado em direito. Também tenho uma especialização em direito tributário. E estamos aqui hoje para poder dialogarmos e falar um pouquinho sobre esses desafios da reforma tributária. Eu acho que é um contexto que muitos municípios estão se preocupando, alguns se antecipando, mas a maioria ainda acaba não tendo essa visibilidade. E aí eu queria ouvir um pouquinho de vocês, como que vocês estão se preparando, quais são as alterações, quais são os pontos importantes que a gente vai precisar nos adaptarmos, né? A gente sabe que há uma temporalidade, mas como a gente sempre diz, o tempo é curto, né? Então os desafios são necessários. Então, queria ouvir um pouquinho de vocês aí, como que vocês estão enfrentando e se preparando para essa alteração. Realmente, os desafios são grandes. Bom, a reforma, só para a gente contextualizar, né, ela vem de um projeto que é o Forte, é o projeto de emenda da 45, ela é de 2019, né? Daí teve uma série de adaptações e foi aprovada em dezembro de 2023. E ela tem o seu foco central numa redução, de acordo, se a gente for olhar, inclusive, a exposição de motivos, né, de encaminhamento do governo federal, que é para reduzir a complexidade, trazer uma neutralidade, fazer uma junção de 5, né, tributos, que seriam o IPI, o ICMS, o ISS, o PIS e o COFINS, e inicialmente era para ser um imposto único, que seria o IVA, né, denominado de IVA, mas aí acabou ficando o IVA, eles falam dual, que a gente tem o imposto sobre bens e serviços, que vão ser de competência compartilhada, que é o termo trazido pela própria Constituição, dos estados, municípios e Distrito Federal, e a CBS também seria a contribuição sobre bens e serviços, e essa a cargo da União. Mas a reforma, ela trouxe outras questões, né? E a gente fica preocupada exatamente só com o IBS, com a CBS, mas existem outros pontos que, inclusive, já estão em vigência e que os municípios deveriam prestar um pouquinho mais de atenção de alguns pontos que são bons, né? E que já poderiam estar sendo aplicados, e isso para melhoria, tanto da arrecadação tributária, né? De uma geral, e para possibilitar também uma tributação mais justa. Que, na verdade, esse requisito da tributação mais justa, ela traz esse princípio da equidade mais enfático dentro da alteração da emenda constitucional. A emenda, né, a 132, de dezembro de 23, ela alterou o artigo 145, trazendo um parágrafo 3º, colocando que o sistema tributário nacional deve observar, e trouxe outros princípios, além daqueles que já vêm previstos, né, na Constituição. Ele fala em princípio da simplicidade, princípio da transparência, o da justiça tributária, cooperação e também defesa do meio ambiente. Claro que esses
com exceção da simplicidade, que talvez seja algo novo, a transparência já é algo que é inerente à própria administração pública e que ela deve observar, está lá no princípio da própria administração pública, às vezes não expresso, mas isso faz parte, inclusive, da prática da administração, né? A motivação ela tem que ser transparente em praticamente todos os seus atos, que é o que permite, inclusive, o controle, seja dos outros órgãos como da própria sociedade. Justiça tributária também é algo que se busca sempre, né? Então, assim, nem precisaria estar escrito, mas acho que o legislador quis, constituinte, reforçar essa Mas eu acho que questão. o importante dentro dessa alteração da emenda, né, é a questão da simplicidade. A gente sabe o quão é difícil, né, seja o contribuinte, seja até mesmo o fisco, realizar ações dentro das legislações vigentes atualmente. São bem complexos. Então isso acaba gerando duplas interpretações, né, gerando dúvidas se a aplicabilidade da lei está de forma correta ou não. Então, trazer o contexto de simplicidade é de fato olhar para esse requisito e falar, olha, está mais claro como que eu aplico, como eu... Se vai, às vezes, até reduzir a judicialização. Eu acho que o foco é esse. Se vai realmente, a gente não vai saber, até porque não é muito simples, vamos dizer assim, o texto que está sendo proposto. Ele está vindo numa carga, eu acho que talvez quando eles falam em redução de complexidade, talvez eles estejam pensando em redução de número e tipos de tributos. Estou saindo de 5, que era inicialmente para 1, para 2, embora esses 2 eles vão manter a mesma base de cálculo, o mesmo faturador, que vem isso também previamente estabelecido, então é para existir uma uniformização. O que está se buscando é uma uniformização, talvez realmente, como a Fabiana falou, buscando reduzir a judicialização, não sei se isso vai acontecer, mas pelo menos acho que talvez em relação à questão da guerra fiscal, principalmente quando a gente tem em relação à ICM, ao ISS, em tese, isso é para acabar, né? E vai ter uma diferença muito grande também. Eu vou sair, que é o grande... que era algo que se pedia, por algumas pessoas pediam muito isso. Eu saio da tributação da origem, principalmente quando eu olho para o ICMS, e vou para a tributação do destino. Mas, como a gente já falou, eu acho que existem outros pontos que o município deve também olhar e que já estão em vigência, que não dependem da aprovação dos projetos de lei que estão em tramitação. Mas não tem que moralizar. E isso não tem uma vacácio legis ainda, que não estão em vigência. A gente poderia... iniciando, falando que o próprio 149A da Constituição, que prevê a questão da contribuição de iluminação pública, ele foi alterado, a gente ampliando a própria base de cálculo de tributação. Então, além da contribuição de iluminação pública, que os municípios já poderiam tributar, ele estendeu isso para eu poder cobrar uma contribuição relativa aos sistemas de monitoramento e segurança e também a própria preservação dos logradouros públicos. Acho que tudo isso deve ser interpretado de forma conjunta, né? Olhando iluminação, monitoramento e preservação, tudo dessa parte. Mas não deixa de ser uma ampliação de base de cálculo, né? Ampliação de materialidade, vamos dizer assim, não base de cálculo, uma materialidade. Antes eu focava numa contribuição específica só para iluminação e hoje eu posso ter contribuição que abarque essas 3 questões. Inclusive, em um determinado tempo, ela foi suspensa, né? Foi a contribuição. É que, na verdade, quando houve esse problema, é que se cobrava as taxas de serviço público, né? E aí se batia na questão que a taxa de serviço público teria que ser específica e divisível. E não se podia. Então, o judiciário acabou falando, não, isso é inconstitucional, porque eu não consigo... Específico todas as taxas são, né? Mas a divisibilidade não existia. E aí veio com uma emenda constitucional, também acho que 32, né? Também autorizando essa possibilidade, foi quando teve a inclusão do artigo 149A. Mas hoje isso é uma ampliação que talvez está passando despercebida e eu já poderia ter legislações locais. Vão olhando mais para a questão do ISS, né, que embora seja uma das maiores arrecadações, né, de determinadas localidades, mas também olhar para a preservação, né, porque a questão de monitoramento, né, tem trazido uma grande crescente dentro dos nossos municípios, e isso também pode ser aplicado e também ter um novo viés para a arrecadação municipal. Mas este ano acho que a gente teve também uma problemática que foi a questão das eleições municipais. Isso. Então os municípios focam
mudam completamente o foco, né? E eu nem sei se teria, talvez, aí algum impedimento de... Eu acho que a cobrança... Cobrança não, o impedimento seria para redução, né? Essas questões que a lei eleitoral veda, a questão de incentivos, mas para cobrança não. Mas como você falou, acaba sendo... É uma cautela. É uma cautela e, na verdade, um outro objetivo, né? Talvez agora nos novos mandatos... Pode ser que a gente... Tem alguma possibilidade. Exatamente. Outro ponto muito importante que eu acho que a gente pode destacar da reforma foi a alteração trazida no artigo 156, especificamente em relação ao IPTU. Isso que foi autorizando o Poder Executivo a atualizar a base de cálculo do IPTU, no caso, a questão da planta genérica. Isso é uma discussão antiga, né, que os municípios vinham pleiteando, então a gente pode dizer que isso foi uma conquista, né, para o Poder Público Municipal, e decorreu, inclusive, de uma decisão que ocorreu no Judiciário, que também foi em junho de 2023, que soltou a tese, né, o tema 1084 no STF, que foi recebido em repercussão geral, e onde o STF entendeu que os municípios, que seria legal uma lei que delegasse para o Poder Executivo a avaliação individualizada dos imóveis, mas limitando para imóveis novos, né? Então, por exemplo, eu tenho um loteamento, né? Eu abro um loteamento novo, eu não vou ter aquelas faces de quadra, porque eu estou abrindo ruas novas, logradouros novos. Então, nesse sentido, o judiciário, nesse julgado, ele entendeu, olha, o município pode sim, por ato do Executivo, estabelecer o valor dos metros quadrados, lógico, respeitando os critérios que foram estabelecidos em lei. Em virtude desse tema que foi julgado, dessa autorização, eu acho que isso foi um mote, né, vamos dizer assim, um incentivo para que se incluísse, né, que era uma luta grande dos municípios, a inclusão essa alteração no 156, parágrafo 1º, inciso 3º, falando que os municípios poderão ter a base de cálculo atualizada pelo Poder Executivo, conforme os critérios estabelecidos em lei. Então, a gente pode dizer assim que hoje eu posso alterar a planta genérica, nós não estamos falando de correção monetária, de atualização monetária, porque isso já era autorizado, inclusive tem uma súmula do STJ nesse sentido. Pode ser maior que a inflação. Isso, mas que tem que estar respeitado, né, um limite, isso já podia por decreto. O que eu acho que esse dispositivo constitucional vem trazendo é a possibilidade de alteração mesmo, de majoração, de aumento e de criação. Visto que, se a gente observar quanto o município demora para poder fazer essa atualização. A atualização, porque é uma questão muito técnica, né? Fazer um geoprocessamento, demora 10, 15 anos. Não é um sistema, não é simples, né? Chegar lá e falar, vou dar um aumento de tampo. Quando você faz uma avaliação com base em critérios técnicos, exatamente, que tem que olhar para as questões imobiliárias de valor venal, lembrando que o conceito de valor venal é o valor que o imóvel chegaria numa venda de mercado, é esse o conceito. O valor comercial. Então, para eu estabelecer o valor do metro quadrado da região, então eu tenho que levar em questão critérios técnicos. Então, isso está vigente desde dezembro de 23, só que não então eu posso já ir aumentando, por exemplo. Não, eu tenho que ter uma lei local que preveja essa possibilidade, né, e que traga os critérios mínimos que devem ser observados para a fixação do metro quadrado, seja de forma inicial ou até de forma modificativa, vamos dizer assim. Então, eu acho que isso é um grande avanço para os municípios. Isso traz um grande impacto econômico. Eles devem incorporar isso. E quando a gente fala em atualização, a gente não significa que você possa trabalhar só com aumento, né? A atualização é deixar a planta de acordo com a realidade e dar conformidade. Então, eu posso chegar em alguns casos onde você tem que trabalhar com uma redução. E isso é bom porque isso às vezes altera, né? Eu tenho, né? Se faz uma melhoria no local, melhora o metro quadrado, ou em alguns casos não. Observado também o plano diretor do município, né? Essa expansão regional de alguns locais, né? Então isso pode trazer também esse aspecto que causa, na verdade, um impacto econômico. A ideia é o incremento da receita, mas com certeza pode... Nós somos boas auditoras fiscais, a gente pensa nisso. Nilson, mas de fato pode acontecer que em alguns casos haja uma redução. Assim, então esses pontos são pontos que já podem ser aplicados pelo município, que não precisa
por exemplo, esperar os PLP, seja 68 ou 108, que são específicos, né, do IBS, da CBS, embora eles tragam também alterações, que a gente vai acabar falando de uma alteração, inclusive, no TBI, que está prevista lá no TLP 108. Mas também é uma discussão. É uma discussão, ele surge também de uma discussão, né, uma briga judiciária. Então, é que isso já poderia ser aplicado. E em relação ao IPTU também, a gente pode destacar é que, como o 145 traz aquele princípio da defesa do meio ambiente, né, eu acho que os municípios devem começar a olhar para esses princípio ou não, para esse dispositivo que foi colocado, e olhar para a questão do IPTU também. Porque eu acho que o IPTU ele deve prestar atenção nesse princípio e trabalhar, às vezes, a tributação olhando para essa questão. Embora esse específico, né, orientante dispositivo, falando do meio ambiente, ele está sendo muito utilizado para fins do IPVA, que ele vem, inclusive, previsto na emenda, que a gente vai acabar não tratando, porque é um imposto estadual, né, a princípio, mas eu acho que também dá para a gente tentar, embora ele não esteja de forma expressa, eu acho que dá para a gente trazer ele para o IPTU e justificar algumas, né, medidas, né, de tributação, e aí olhando para a questão do meio ambiente. Porque o 145 a gente pode dizer que é uma norma geral, né, que deve ser observada por todos os tributos. Quando a gente olha da perspectiva de meio ambiente, né, os municípios têm realizado alguns movimentos, né, de trazer essa perspectiva, né. Então, quando a gente olha, por exemplo, o plano diretor municipal, ele fala, novos loteamentos só poderão ser abertos atendendo alguns requisitos, mas eles os ambientais. Então, esse é um ponto que traz exatamente o que o texto constitucional prevê, né, falando sobre uma nova precificação, uma nova reajuste de tabela em relação à cobrança do IPTU, o que traz benefícios para a população, né? A cidade está tendo uma expansão de uma forma ordenada, organizada e garantindo exatamente o que se prega dentro da Constituição, né, que é o direito. Mas eu queria entender um pouquinho, Jerry, em relação ao que você observa com essas alterações. Vamos trazer a questão do IPTU. O que traria de impacto econômico? Olhando para a questão da receita, né, do município, no caso do IPTU, essa possibilidade do executivo ter essa ferramenta na mão, de ele poder alterar e mexer na planta genérica de valores, ele mesmo, sem depender de uma legislação, acaba tornando mais eu posso até dizer eficiente, rápido, porque ele é uma ferramenta realmente, tudo bem que o IPTU ele tem característica fiscal, e não uma extra-fiscalidade inicial, que a tributação ela pode ser usada muito bem para extra-fiscal. A gente já tem alguns casos de impostos que já são pela própria Constituição já apontam essa extra-fiscalidade, né? Então a gente vê isso muitas vezes na questão do consumo, né? Por exemplo, no IPI, quando eu estabeleço uma alíquota muito alta para algum determinado, por exemplo, o cigarro, embora tenha várias discussões a respeito disso, mas a ideia é desincentivar o consumo. Então, por exemplo, por isso a extra-fiscalidade. O IPTU, ele é um imposto naturalmente fiscal, então ele tem o viés de arrecadação. Mas não significa que você não possa trabalhar dessa forma também, né? A própria Constituição, quando você coloca que eu posso ter alíquotas diferentes em razão do uso, em razão da localização, não deixa de ser uma forma de extra-fiscalidade, né? E se você olhar se eu tentar aplicar esse princípio do meio ambiente também nessa questão, eu também vou ter uma questão de extra-fiscalidade. Mas você ter essa ferramenta na mão, de eu poder alterar por critérios técnicos, sempre olhando para essa questão, porque isso é muito importante, né? Porque embora você tenha isso, você sempre vai ter que respeitar os outros princípios, seja a capacidade contributiva, a vedação ao confisco, e talvez buscando o que a própria emenda colocou como justiça tributária. Então, assim, mas são ferramentas que o município poderia adotar e a gente trabalhar. Então, ele pode ter, sim, uma questão de um viés econômico, talvez ele acaba surtindo, não é a primeira, mas ele pode secundariamente acabar ocorrendo essa mesmo atrair as empresas para determinadas localidades.
o que traz também mais trabalho, o que traz mais movimento econômico para o município. Vamos observar todos esses requisitos. Lembrando que a Ele reforma de forma indireta, trazendo outros benefícios. pode ocorrer alguma questão de alteração, porque lembrando que a reforma ela tem 3 fases, né? Que é o que está sendo divulgado nessa. A primeira foi essa sobre o consumo, que veio com a 132, embora ela tenha trazido alguns dispositivos, alterando a questão do ITCMD, também do IPVA, do IPTU, ele trouxe algumas questões, mas são 3 fases. A segunda fase, ela vai focar na renda e na folha. Inclusive, tinha um dispositivo que o governo teria um prazo de 90 dias após a vigência. Esse prazo já passou, mas parece que está em vias de encaminhar ao Congresso, né, olhando para essa questão. E depois, a última fase é a reforma patrimonial. Então, pode ocorrer que ocorra algumas mudanças nos tributos que, embora já tenha ocorrido no caso do IPVA, teve algumas alterações, pode ser que venha, sim, alguma alteração de mudança se for completada essas 3 fases da reforma. A próxima, a segunda fase, é o imposto de renda e a folha, que está no planejamento. Né? A ideia é a desoneração dela? Não, aí eu não sei te dizer. Isso tem que esperar o projeto para chegar. Mas deve ser um lobby, né? Para a gente falar. Agora, também outro ponto que a gente já mencionou, não especificamente foi a reforma, não foi a emenda constitucional 132 que trouxe, mas ela está vindo de carona e vem no PLP 108, né? Que o PLP 108 é o projeto de lei que está trazendo a figura do comitê gestor. Mas, a par disso aí, que guarda relação com o IBS e com o CBS também, nesse PLP 108, ele traz um artigo que altera o CTN na parte especificamente do ITBI, que também é voltado para os municípios. Ele está mexendo, então, no artigo 35, está trazendo o 35A e trazendo o 38A também em relação a isso, do Código Tributário Nacional. O 35 se ele adequa, né, porque a redação do código é antiga, ele ainda vigia na época que o ITBI nem era municipal, então ele está trazendo só essa adequação. Agora, a novidade veio pelo 35A e pelo 38A, que também, como a gente falou, é uma discussão que ainda é muito grande, que é muitos pontos de judicialização no ITBI, e que também era o pleito dos municípios, e a gente não sabe se isso vai passar, se essa redação vai permanecer da forma como está, né? Porque ele vai ter que ser votado nas 2 casas, está dentro do projeto de lei complementar, onde se coloca que o município vai poder antecipar a cobrança, que a gente teve aquela judicialização, que também em repercussão geral, que foi julgado um tema, uma tese, dizendo que o ITBI só poderia ser cobrado no registro, mas essa tese foi cancelada em face de um embargo de declaração, porque, na verdade, o objeto do processo era de cessão de direitos e não de transferência de propriedade. O que tem uma diferença enorme, porque a gente pode lembrar que eu tenho 3 hipóteses de incidência de ITBI, né, e não 2. Então, eu tenho a transmissão sobre a propriedade, eu tenho também a transmissão de direitos reais, exceto os de garantia, e tenho também a transmissão de acessão, né? Até porque todos esses requisitos foram alterados com o Código Civil de 2015. Também a gente pode... E aí o Código Tributário estava desatualizado em relação a essa alteração. Então, é necessário essa aplicabilidade também. Mas, assim, o que está se trazendo de novidade, né? Então, só voltando, desculpa, a gente acabou, o judiciário acabou cancelando a tese que ele tinha feito, justamente porque ele falou, não, peraí, a gente é cessão, não é transferência de propriedade. A gente não falou sobre isso, então eles voltaram e provavelmente eles vão dar um julgamento olhando para as 3 materialidades, que é isso que dá a entender que vai sair. Mas, então, hoje eu não tenho uma tese fixada. Em repercussão geral, está lá o processo guardado aí. A par disso, está vindo essa alteração no CDN. E esse CTN ele está trazendo, que é um pleito dos municípios, que vem nesse sentido, para que possa cobrar o ITBI já na escritura pública e não só dependendo do registro. Então, o 35A, ele fala na possibilidade de previsão de antecipação do pagamento de ITBI, né, mas colocando como se fosse opcional. Então, fala assim, olha, eu não vou discutir que é no registro, mas eu posso cobrar de forma antecipada. Vamos imaginar, usando
150 da Constituição, parágrafo 7º, que diz que eu posso antecipar, que isso é muito usado na substituição tributária, por exemplo, né? Eu antecipo a cobrança da cadeia de um fato que vai ocorrer lá na frente, né? Então, isso era uma defesa muito grande já, principalmente no município de São Paulo, a gente também lá justificava e defendia nisso, não, mas eu posso antecipar o pagamento. A Constituição me autoriza, no 150, parágrafo 7º. Bom, seja como for, isso está vindo, se passar da forma que está sendo previsto, expressamente na norma geral, que é o CT. Falando em opcional, que daí o contribuinte teria que eu poderia optar em recolher na escritura ou recolher no registro, e ainda estão colocando um parágrafo dizendo que se ele optar, fizer essa opção, aí a alíquota teria que ser reduzida, né? Então eu teria que ter 2 alíquotas para a mesma atividade, uma maior se for paga no registro, E uma outra se for menor na antecipação. Isso eu não sei se vai funcionar muito bem, porque daí simplesmente você vai lá, altera, né? Muda a alíquota para lá, muda para lá. Então, se a gente observar o que tem acontecendo dentro da reforma, né, então a gente está falando sobre requisitos do IPTU, que aumenta a base de cálculo e, consequentemente, aumenta o imposto, e também uma outra vertical ali, que é o ITBI, que possibilita a antecipação, o que traz mais recursos para o município de uma forma extremamente direta. Isso vai ter que, isso é uma questão que não significa que isso não vá também ser levado ao judiciário, porque não estão alterando na Constituição, né? Eu estou alterando a lei. Exatamente. Daí pode ser que surja um questionamento falando, não, a Constituição não me autoriza. Bom, mas vamos deixar para ver o que vai acontecer primeiro, para ver se vai ser aprovado da forma como está. Mas é um ponto importante. Avança muito para os municípios a questão de adiantar o ITBI, né? Porque vocês bem sabem no dia a dia o quanto que é a luta para poder receber esse imposto. A gente pode ainda... Que o problema também, a gente poderia colocar um problema que a gente fala assim, olha, hoje no registro você tem uma garantia, né? Que vem, e aí eu fico mais tranquila em relação à questão de prazos, principalmente de decadência, né? Nesse sentido, como vai fazer? Porque eu posso labrar uma escritura em qualquer local do país, certo? E essa é a dificuldade, porque não tem... Isso, seria porque o sistema unificado é de cartórios. Ao passo que o registro ele é centralizado no local, então é muito mais fácil, a fiscalização fica muito melhor. Porém, existe uma resolução do CNJ, né, que determinou os cartórios de fazerem essa informação. De comunicar os municípios. Todas. Então, pode ser que isso seja estendido também para a questão dos tabeliões, eu não sei como é que está, porque eles estão, inclusive, desenvolvendo uma plataforma. Na resolução do cartório de registro de notas. E de nota, tá? Os dois. E eu sei que a gente já tem que fazer, os municípios já podem fazer um convênio, já está liberado para fazer esse convênio, então isso é uma grande... um avanço. A gente não sabe se isso vai ser cobrado ou não, mas que você teria que fazer um convênio porque daí você vai pegar os dados, as informações de lá. Se isso for unificado, centralizado, vamos imaginar nacional, né? Aí a gente acaba não tendo esse problema, porque qualquer transato que ocorre em relação aos imóveis, isso bem, ele está vendo como uma forma de atualizar os cadastros, ele está vendo em essa função, mas isso vai servir de base também para fiscalização. Para a questão do próprio ITBI, né? O contribuinte faz a declaração, né? Então, como que... eu acho que isso depende muito da legislação local também, né? Tem alguns municípios que não trabalham dessa forma. Existem um trabalha com declaração, outros trabalham com homologação, outros até lançamento fixo, né? Sim. Então... Tem também a questão que alguns municípios têm um comitê de avaliação, se aquele ITBI é real, se aquele valor está dentro da questão de mercado, ou observada a questão do IPTU com essa possibilidade de melhorar a questão da arrecadação, sem a necessidade de aplicabilidade de uma manutenção da lei. E eu tendo como uma base de cálculo mínima no ITBI, o valor final... Sigilaritários facilita todo o procedimento, desde a cobrança do IPTU, a execução do próprio ITBI, o procedimento de fiscalização também. Essa é uma outra alteração que está vindo pelo Estado BLP, que a gente está dizendo é só um projeto de lei, a gente não sabe se isso vai passar dessa forma, se vai permanecer a redação da forma como está, mas também que é uma outra ponto de discussão, que é a atribuição do que a gente pode denominar de valor de referência, né, de mercado. Isso está previsto
no 38A, onde fala que o valor pelo qual o bem ou direito será negociado à vista, sempre em condições normais de mercado, ele poderá ser estimado também por critérios técnicos, e aí ele coloca uns requisitos, por exemplo, análise de preços, de mercado praticado, informações prestadas pelos serviços notariais, registrais e também agentes financeiros, localização, tipologia. Então, o que está trazendo esse 38A? Exatamente essa discussão que se tem, o município pode ter o valor de referência para usar como valor mínimo para o ITBI e falar, olha, eu não aceito esse valor que você está colocando e o que vale é esse. Então, vai poder existir esse valor de referência, que o judiciário hoje, de uma maneira geral, fala que não pode, né? Que não existe. Existe uma grande, vamos dizer assim, discussão em relação a possibilidade. Mas, de uma maneira geral, o STJ entende que não pode existir. Aí, isso está sendo autorizado, primeiro aqui. Claro que essa presunção, essa estimativa, sempre vai ser relativa. Então, sempre o contribuinte vai poder, né, contraditar isso daí, né, contrapor, ou seja, não é uma presunção absoluta. Então, não é aquela questão, é o valor mínimo, eu tenho que observar. Não, o município pode estimar, mas vai ter direito o contribuinte de defesa provar que o valor estimado pelo município não condiz com o valor. Mas o que ele fala aqui é exatamente isso. Ele vai poder estipular um valor de referência que tem que guardar relação com as condições normais de mercado, né? Então, não sempre será o negociado, porque a gente sabe que Tem que chegar no teto nunca. Mas pelo menos o valor mais aproximado. Então, é isso que está sendo trazido O valor final acaba não tendo essa... Normalmente ele é muito inferior ao valor real, né, de mercado. Então a ideia da legislação é tentar aproximar. Exatamente. E esse PLP, além dessa resolução do CNJ que fala dos cartórios ter que compartilhar, está vindo também o parágrafo 3º dizendo, os serviços registrais e notariais terão que compartilhar essas informações realizadas. Então, mais um reforço. Então, são esses dois pontos de discussão do ITBI que hoje estão muito em voga, que é a questão da possibilidade de antecipação da cobrança dele antes do registro, como também a possibilidade dos municípios estabelecerem esse valor de referência que, diversamente do valor venal do IPTU, que muda normalmente anual, porque a incidência, de maneira geral, vamos dizer assim, ela ocorre em 1º de janeiro, né? Na maioria, que eu sei, por exemplo, a Prefeitura de São Paulo, não, né? O valor lá, ela faz proporcional, ela é proporcional, a incidência é mês a mês, então eu poderia ter valor venal diferente também para o IPTU, mês a mês. Mas, de uma maneira geral, os municípios trabalham com... De forma anual. No caso do ITBI, não, né? Esse valor de referência teria que ser publicado e disponibilizado mês a mês, né? Porque pode se alterar. Então, isso está vindo de carona, vamos dizer assim, e que acaba reforma. Não observado, né? Visto que o grande chamariz da reforma está sendo direcionado para o IBS, que é a junção, e que, no caso, o município vai deixar de ter o ISS, né, o Imposto sobre Serviço, e vai ganhar o IBS, onde eu vou ter, no mínimo, também uma ampliação da minha materialidade, né, porque você vai começar a tributar não só o serviço, mas como também o que eles falam de bens e direitos, ou seja, é como se eu tivesse realmente uma junção do ICM, do INSS, do IPI, né? E no outro caso também o PIS e COFINS, que tinha essas outras mesmas materialidades, que é o foco da reforma, né? E que a gente vê, ele vem disciplinado no artigo 156A da Constituição. O 156B traz a questão do comitê gestor, mas ele tem também, por exemplo, no artigo 149A, que ele junta, né, e fala que a gente já comentou aqui, que tanto o IBS como a CBS, que é o tributo irmão deles, né, eles estão se usando a expressão de tributo impostos gêmeos, né, porque eles vão ter que ter pelo 149 a mesma base, como a gente já falou, o mesmo faturador, as mesmas hipóteses de não incidência, o sujeito passivo, as imunidades são as mesmas, os regimes também específicos, diferenciados e favorecidos de tributação, como as regras de não cumulatividade e não creditamento. Esse acho que é o grande ponto que o município que vai ser o desafio. Acaba não tendo essa
vamos dizer assim, essa vertical de entendimento, de como que aplica, de como que recolhe, como que os municípios precisam se preparar, como que eles estão observando isso? Não estão. Ainda não. Eu acho que esse é a grande mudança, assim, porque além da questão da junção dos impostos, muda a forma de olhar, porque o município vamos imaginar, né? O município ele tem a competência para o ISS e ele fiscaliza o ISS, que, de uma maneira geral, é um tributo em cascata, né? A tributação é em cascata. O município não está acostumado com a não cumulatividade e com creditamento, que é uma característica grande do ICM e do IPI. Eu acho que esse é o grande diferencial. E é aí que os municípios têm que se preocupar. Preocupar no sentido de se preparar. O projeto de lei ele é bem extenso, né? Tanto o 68 como o 108, o 108 mais voltado para o comitê gestor, que é o órgão. Com certeza, o município ele acabou perdendo grande parte de sua competência legislativa nesse sentido, porque não se deixou praticamente nada para os municípios nessa questão de competência legislativa. Como ele vai poder aplicar? A própria lei complementar que está sendo votada então no Congresso, ela já institui o tributo. Diferente, por exemplo, do ISS, que eu tenho a 116, que é uma norma geral também, né? Mas se o município precisa instituir por lei dele, se ele não institui, ele não cobra. Essa questão não vai existir mais. Então, por exemplo, com uma vez aprovada a legislação complementar, tanto que você começa o artigo 1º, essa lei institui o IBS para os municípios. Então, a lei complementar, além de a gente entender que se ela vai ter como característica de norma geral para esses tributos, como a 116, né, ou a Lei Candir para o ICMS, ela já institui o tributo. Então, eu já estou, a partir da sua publicação, todos os municípios poderão cobrar. Auto-aplicável a partir dessa decisão. Então, eu não vou precisar de uma norma local. O que ficou para os municípios e também para os estados em relação a essa competência legislativa hoje da forma como está? Eles vão poder regular as alíquotas. Isso eles vão poder fazer. Mas também não necessariamente precisarão fazer. Porque a lei ainda é bem clara, a própria Constituição já prevê e já coloca exatamente isso. Olha, o município pode editar a alíquota dele, se ele não trouxer essa lei, a do Senado, que é o Senado que vai fixar as alíquotas bases, né? Isso está lá no artigo 156A, que ele coloca: cada ente federativo fixará a sua alíquota própria por lei específica. Daí ele coloca: a alíquota fixada pelo ente na forma de CIT será a mesma para todas as operações. Então, olha, você pode fixar, mas eu vou te dar um limite aqui. Se você fixar uma alíquota diferente daquela que o Senado vai determinar, você não vai poder fazer diferença, vai ser igual para todas as operações, nos bens materiais ou imateriais, inclusive direitos com serviços, e ressalvadas as hipóteses que vêm trazidas na própria Constituição, que a Constituição já coloca alguns casos, essa questão de saúde vai ter uma redução da alíquota tal, então, mas olhando para isso, eu também tenho que fixar uma alíquota única. Dentro desse requisito, construção civil, que está em dedução da base de cálculo. Então, aí a gente vai ter que... ele é um serviço, né? Isso tem que esperar como é que vai ficar nessa parte da própria lei complementar, do projeto de lei, que você pega, se você olhar o 68, ele vai ter uma seção disciplinada para isso, mas a gente vai precisar também da regulamentação do Senado. Mas lembrando que o imposto ele é não cumulativo, né? Então, se ele não cumulativo e tem creditamento, então eu nunca vou poder trabalhar sem essa questão, porque tudo, quando você fala em cumulatividade, você sempre desconta o que vem na cadeia anterior, e também tem a questão da possibilidade dos insumos serem abatidos, como se eu estivesse fazendo uma linha de produção. Então, eu acredito que nesse ponto vai ocorrer também a questão do abatimento, né? Mas e não como abatimento de material, e sim não como hoje. Não como hoje, e sim uma questão Mas a gente tem que esperar um pouquinho para ver, para dar uma olhada, porque tem muitos detalhes para acontecer. Eu amplio a minha materialidade, né? Eu não olho só para o serviço, eu olho porque talvez a gente chame hoje de circulação de mercadorias, vou poder tributar isso daí também.
E a fiscalização, a tributação, eles ainda, embora vão ser tudo coordenada por esse comitê gestor, que vai ser composto pelos estados, por uma parte dos municípios e do Distrito Federal, e esse comitê gestor que está no 156B, ele que vai editar o regulamento, e vai estabelecer as obrigações acessórias. O município não vai poder ter uma obrigação acessória diferente, vai ser tudo padronizado, tudo uniformizado. Ou seja, a gente não A pode... ideia inicial é de que haja uma universalização de legislações a serem aplicadas. Para ser aí... Voltando na news do início, na ideia da simplificação. Aquilo que a gente falou. Hoje é uma grande Se eu vou... diferenciação. Eu presto serviço aqui, pago. Não, pago no local de prestação. Onde que é o local de prestação? É estabelecimento prestador, né? Onde presta o serviço. Então, observo que a legislação ela tenta equalizar todos esses pontos que haviam de dúvidas e até mesmo judicializações pelo fato de cobrança ou não das suas arrecadações. Mas vamos lá, quais são os outros pontos aí que vocês têm observado? Eu acho que Tem trazido uma grande preocupação, né? Todo mundo de cabeça em pé. preocupação, eu acho assim, realmente, o município ele perdeu essa questão da competência legislativa, vai ter que se adaptar para essa questão da fiscalização, porque além da busca da uniformização, embora a gente tenha dois impostos, um imposto e uma contribuição que vai ser da Receita Federal, que é da União, existem muitos pontos onde, por exemplo, nessa questão da obrigação acessória, terá que ser um ato conjunto da Receita com esse comitê para estipular, para eu não ter diversidade disso. Então, essa questão da uniformização é algo que está muito presente realmente. Isso, eu acho que olhando para os contribuintes, eu acho que isso acaba sendo bom, porque ele vai ser uma regra só para ele observar para todo mundo. Talvez para os municípios, Isso é médio e longo prazo. perder a autonomia nunca é bom. Isso é um ponto que a gente tem que colocar, né? Nunca é bom. E está se perdendo muito. Existe Nós já tínhamos perdido uma parte dela com a vinda do Simples. eles não sabem, uma grande parte do Simples Nacional, nem uma pequena. Eu entendo que foi uma grande parte. Mas com esse vai para o mesmo caminho. Até pelo fato que a tributação ela passa a ser única, a União faz toda a gestão e a fiscalização ocorre aonde? No município. Né? Então o município acaba não tendo o poder de legislar sobre como, mas é responsável por realizar toda essa fiscalização. Porque Dentro desse contexto, com essa alteração da reforma tributária, como que fica o Simples Nacional? o Simples Nacional ele permanece, foram 2 pontos que eram, inclusive, critérios para se aprovar, né? Que a questão da Zona Franca de Manaus permaneceu da forma como está também, e o Simples também. Então, o que vai acontecer? O IBS, o CBS, ele vai ser integrado no Simples Nacional. Tanto que tem um dispositivo no PLP 68, ele já está trazendo a questão do cadastro único, né? Que é uma coisa que vai acontecer, mas que o contribuinte vai poder optar pelo aquele regime. E da forma como está na redação, no PLP 68, se ele optar ele vai ter 2 formas de fazer. Ele pode optar pelo regime do Simples e ser tributado tudo por lá. Tanto que esse PLP 68 já está trazendo as tabelas e as alíquotas para ser aplicada no Simples, nos anexos lá, que já veio da 123. Já tem essas partes. E vai observar o regramento da 123. Então, aí, nesse caso, o município nem a alíquota vai poder estipular, nem lembro, porque a lei de lá, como ele já não... O contribuinte já está no sítio, então a responsabilidade do município fica. Ele sempre está fiscaliza. Só fiscaliza, ele vai poder lançar da mesma forma como ele está, mas é um ponto que tem que observar, porque uma das funções do comitê gestor é o controle dos atos de lançamento, que também, olha, aí eu perdi competência administrativa, porque assim, o controle de atos, a gente está acostumado, não sei se todo mundo faz, mas ele guarda relação com o princípio da legalidade e da própria revisibilidade dos atos administrativos, lá que é uma matéria de direito administrativo, né, revisibilidade, mas que pra gente ver que tudo se conversa. E é um controle que deve ser feito, né, de todo o lançamento. Eu fiz o lançamento, eu controlo para ver se
Se ele isso, legal. Conseguiu cumprir toda a legalidade. Toda a legalidade, se ele atende os mínimos requisitos, né, de formalidade, sujeição passiva, de maternidade, de todos os critérios que a gente pode falar da regra matriz de incidência. Então, esse controle já deve ser feito pelo município antes dele, por exemplo, lançou, não pagou, eu vou ter que escrever em dívida ativa, é um controle que deve ser prévio para ser feito para levar a continuar a possibilidade da cobrança. Esse controle agora vai ser feito pelo comitê gestor. Então, e aí é uma crítica muito grande que se está se fazendo, porque os municípios estão perdendo realmente, a gente está falando município, mas é município e estado. A gente tem que lembrar também que o comitê gestor é composto pelos próprios entes, né, subnacionais. Ele é composto pelos estados, pelos municípios e pelo Distrito Federal. Os municípios com certeza vão ter uma participação reduzida, porque, né, os estados ainda vão ter representantes, cada um, o estado terá o seu representante, mas o município não, e nem daria, né? Porque é mais de 5 mil municípios, não tem como fazer o comitê gestor com mais de 5 mil. Mas esse controle vai ser feito por lá. Então, essa função, por isso que é de suma importância, acho que os municípios já correrem atrás, né? Ir atrás de uma atualização, de uma capacitação, porque é exatamente isso, como a gente disse, o ISS é um tributo em cascata, onde eu faço uma tributação pelo preço de serviço e aceito o abatimento e redução da basical em determinados casos, né? Como você falou da Constituição Civil, em que pese o STJ agora ter falado, voltou a ser porque eu posso não reduzir, porque ele vai ter só aqueles casos quando é feito no local da obra, que daí eu tenho mercadoria e não material, que é uma diferença, né? Que isso foi muito discutido, uma época não precisava, depois a STJ teve uma turma falando que não precisava, porque isso era uma questão de isenção, daí se entendia que era, subiu até o STF, entendeu-se que tinha que abater o material mesmo, mas agora o STF entendeu que isso não é matéria constitucional, não é matéria inconstitucional, voltou para o STJ, e o STJ disse agora, falou assim, não, olha, eu não preciso reduzir. Isso é um outro ponto que não tem nada a ver com a reforma, né? Mas os municípios, para a gente falar agora, que em tese o município não precisa mais aceitar essa redução. Mas a minha lei tem que estar de acordo, né? Porque se eu coloquei isso na minha lei, aí eu tenho que colocar. Eu só não sou obrigado pela norma geral, mas eu tenho que observar a minha lei. Então, não é pela decisão que saiu do STJ, então eu não preciso mais cobrar. Não, eu tenho que olhar como é que está disciplinada a minha lei. Se minha lei manda bater, eu tenho que bater, né? Agora, se minha lei falava que não, né, aí eu já posso estar fazendo. É um grande desafio para os municípios, né, o ordenamento jurídico de como estão estruturados, né? Muitos acabam nem estando. Não. Mas, reforçando, o que eu acho que os municípios têm que correr atrás é essa da capacitação, porque tem uma mudança muito grande para os municípios, que é essa forma de olhar a tributação, que é a não cumulatividade, a questão do creditamento. Então, eu mudo totalmente uma característica de fiscalização, de olhar. Aplicabilidade. Eu tenho, às vezes, que olhar uma cadeia inteira e não só um contribuinte, não só aquele. E também lembrando que a tributação vai sair da origem e vai para o destino. Claro que o PLP também está trazendo esses regramentos. Quando eu vou considerar destino, né? Em que lugar, então é isso. Exatamente o que eu ia perguntar agora. Qual que fica esse para o consumidor final? Então, ainda assim, se você pegar o PLP, você vai olhar várias seções. Nesse caso, então ele vai estar trazendo isso. Mas ele está trazendo, inclusive, regras de responsabilidade, ampliando a responsabilidade, trazendo responsabilidade solidária. Isso também já está sendo muito discutido. Mas o que eu acho que o município tem que olhar é tentar se capacitar e entender essa estrutura que é diferente. Lembrando que eu estou ainda numa vacácio, Legis não entrou, tem que esperar essas normas complementares serem aprovadas para a gente poder ver a estruturação, não? Né? E olhar a questão da alíquota para ver se o município vai querer colocar uma alíquota diferente ou não, mas ele tem que se adaptar na parte de procedimental, na parte interna e não só em questão de legislação. Estruturar e se estruturar com capacitação para os auditores, né, e todo o resto dos servidores de apoio que vai precisar. Isso, se adaptar então, das formas de
como é que fala, de regramento mesmo, para ver como que eu vou fiscalizar, quais são as obrigações acessórias, quais são os instrumentos que eu vou ter na mão para eu poder fiscalizar. Olhando tudo isso, e mesmo se mudando, porque vai ter que mudar o foco dele, né, na forma de olhar do ISS para essa... O município acaba, acho que de uma forma geral, os municípios, né, vou reformular um pouquinho o que eu disse, eles acabam não aplicando de fato o seu poder de fiscalização, né? Ele acaba fazendo uma fase anterior, que é a fase de lançamento, de cuidar de como que tá. Esse é um passo importante, né? Olhar o cadastro, porque a partir desse momento ele gera o fato, né? Que consequentemente tem o lançamento, a cobrança endividativa, e aqui a gente tem que colocar um parênteses, né? Recentemente houve a resolução 547 do CNJ, que fala sobre o protesto. Essa cobrança prévia administrativa. Isso aqui coloca um limite, né? Coloca um limite. Então, todo esse movimento vem acontecendo para que possa ter uma melhora dentro também desse processo de arrecadação. Quando a gente olha essa vertical, o município fazia várias execuções fiscais. Será que antes ele fazia essa ação, higienização de cadastro? Como que estava essa etapa, né? Então... Isso também não é bom para os municípios da forma como veio, mas direito posto tem que ser aplicado, né? Então, assim, tem que olhar isso, ele virou uma condição da ação, né? Porque se eu não tenho isso prévio, eu não tenho minha ação. Você distribui é ruim para os municípios pequenos. Claro que os municípios podem estabelecer uns limites diferentes, tá? Porque isso está na resolução do CNJ. Então eu não tenho que olhar só para os 10 mil reais, né? Que é o que eles estipularam. Ele fala isso desde que o município não tenha uma legislação local. Então, se não tiver, é bom fazer, porque senão vai ficar muito difícil de trabalhar nesse sentido. O município acaba não tendo o rito, né? Que é o que vocês vêm exatamente falando. Olha, precisa de ter capacitação. Isso, olhar para o procedimento com carinho, né? Porque eu não vivo só do ato final. A gente fala muito isso, né, Fabiana? O procedimento é fundamental, porque, na verdade, ele é a sequência de atos e que possibilita que o ato final se mantenha. E se a gente observar, né? Ele é lógico. Começo, meio e fim. E se de fato não há essa cronologia, ele se quebra dentro. E lembrando que vai ter que ser bem estruturado mesmo, dar uma olhada... Olhar com carinho, com dedicação, porque além do que eu falei do controle interno, que vai para o comitê gestor, o contencioso vai ficar tudo também para o comitê gestor, né? Ou seja, o processo do contencioso do IBS não vai mais ficar a cargo do município. O município não vai poder mais olhar isso daí, se alguém impugnar, se tiver o contencioso, ele vai ser... ele que de competência vai limite, ser pelo comitê gestor. E não mais para o município. E, assim, outro ponto que eu acho que a gente só falar que o município tem que começar a correr já atrás disso, olhar os convênios que já estão sendo disponibilizados, que já tem esse foco, né, inclusive com a Receita Federal, tudo, que dá para ver que eles já estão preparando toda essa estruturação. Em 2026, o IBS, ele entra de forma só para o Estado, e para a União, ou para o Estado com uma alíquota de 0,1%, mas já para 2027 entra para os municípios também. E daí divide essa alíquota do Estado de 0,5% para o Estado, 0,5% para o município. Fica dessa forma em 2027 e 2028. E a partir daí ele vem tendo um aumento gradativo no IBS e uma redução também gradativa. Uma temporalidade ali para ser aplicada. Essa período de transição que vai ser ruim para os contribuintes, porque eles vão em dois regimes, e para o fisco também, né? Porque o fisco também vai ficar... Tem que fiscalizar. Exatamente, isso vai até 2032, e em 2033 fica só o IBS da forma como está previsto na ISS definitivamente. Mas também não dá para virar a chave de uma hora para outra, né? É bem complexo. É muito complexo. Nesse ponto, o simples não tem nada, é tudo complexo. Mas vai ter que estudar. O conselho que eu dou para os municípios vão estudar e vão se capacitar.
porque é uma mudança de paradigma para eles, principalmente em relação à questão da forma de trabalho, e o que eu vou olhar, e o que eu vou fiscalizar, e o como eu vou fiscalizar. E o que está sendo fiscalizado de fato, né? Exatamente. É que eu observo que ainda há uma grande dificuldade de como fiscalizar o simples. E se tudo começa a subir para o mesmo ambiente, aí de fato a gente volta um passo atrás, né? O quanto estão capacitados para poder realizar esse procedimento. E os gestores precisam entender que isso não é um custo, isso é um investimento. Exatamente. São investimento. Dos funcionários, dos auditores, é um investimento. Até porque se o município, através da fiscalização, não realize isso, né, há penalidades, né? Sim. E quem responde É justo. é o gestor novo, né? Então, observado todo esse requisito, né, bem colocado, a Fabiana colocou que isso não é custo, é investimento. Investimento. E só para, acho que talvez encerrar, não sei, ou só lembrando que da mesma forma que o produto da arrecadação de ICMS, 25%, é destinado aos municípios, o IBS vai ter a mesma coisa. Só que a gente também vai ter uma mudança. Hoje, por exemplo, para a gente distribuir, para apurar o índice, né, a gente toma por base em um maior critério, o valor adicionado, certo? E a gente tem o repasse do ICMS, eu olho para o que pode ser até 75%, aqui é 76% em São Paulo. Aí daí você tem o critério de receita própria, o percentual fixo, área inundada, área preservada, né? População, isso vai mudar um pouco. Isso já está no, né, é o artigo 158 da Constituição, está lá veio pela reforma. Então, ele vai ser distribuído da mesma forma, os 25%, o percentual continua da mesma forma, só que o maior critério vai ser população. Então, a gente vai para 80%, que corresponderá à população, 10% a gente vai ter indicadores de melhoria de resultado na aprendizagem e no aumento da equidade, considerando o nível socioeconômico dos educandos, ou seja, eu estou trazendo o índice da educação para eu compor esse índice de repasse que agora vai ser do IBS. Daí a gente vai ter 5% com indicadores de preservação ambiental e 5% vai ser o montante fixo, que hoje são 2, vai passar para 5%. Vai aumentar. Então, isso vai ser... Mas esses índices, né, eles vão ser de acordo com o que dispuser a lei estadual. Então, cada estado vai regular o seu, tanto na parte da De como ele vai aplicar e ou se ele vai... Como vai apurar essa forma desse... E como na parte ambiental, da preservação. E aí a gente olha um requisito da forma ambiental, né? A gente volta lá no maio. E outro ponto a ser observado. O princípio que está sendo... E acaba influenciando no índice do repasse. E que acaba influenciando na arrecadação. Que é uma cadeia. Mas acho que trouxemos alguns pontos importantes, né, dessa discussão referente à reforma. Queria saber se temos mais algum ponto. É claro que a gente fica aqui... A gente ter. Eu vou destacar um último. Pode? Só? Vamos lá, vamos destacar. Que é a questão da retenção na fonte. A gente teve muita discussão da retenção do imposto de renda na fonte, certo? Que o produto fica direto para o município. Isso está lá no 157, no 158 da Constituição, e que o Judiciário entendeu que falou, olha, não é só da folha de pagamentos. Qualquer pagamento de fornecedor, você detém o IR na fonte. Isso está como retenção, expulsão. Tem pelo menos 2 anos. Mais ou menos. Nessa mesma linha, sendo um pouco diferente, veio estabelecido o 149C da Constituição, só que pode ver que ele não está na parte da repartição de receitas, ele está na parte da tributação. E onde ele diz que o produto da arrecadação, tanto do IBS como da CBS, incidente sobre as operações contratadas pela administração pública direta, autarquias, ou seja, suas indiretas, inclusive as importações, deverá ser destinado integralmente ao ente federativo. Ou seja, é aquela discussão, olha, para o município, o estado, né, não pagar o imposto dos outros com base na própria imunidade. Então, o que ele vai falar? Só que vai ser o inverso. Não é que ele vai falar assim, você é imune, você não paga. Olha como ele colocou assim, será integralmente destinado ao ente federativo contratante, ou seja, quem estiver comprando, né, vamos imaginar comprando assim, mediante a redução da alíquota. Então, por exemplo, eu vou comprar uma cadeira, ele vai ter lá o IBS e o CBS. Então, uma parte da tributação da União, uma parte é do Estado e uma parte do município. Eu zero as alíquotas do Estado
e da União e pega para mim. Então eu não pago para eles, e eles ficam comigo. Então ele fala em produto da arrecadação, mas ele coloca 0 as alíquotas do imposto da contribuição dos demais entes, equivalente à elevação do tributo devido ao seu contratante. Então fica tudo para cá. Eu não vou ter que reter. E assim a União faz do mesmo jeito e o Estado vai fazer do mesmo jeito. Ele era burocrático, ele saía daqui, ia para lá e depois ele voltava. Não vai para o fundo, exatamente. E daí ele coloca, as operações poderão ter alíquotas reduzidas de modo uniforme, e assim vai. Lei complementar vai prever as hipóteses de aplicar o disposto no CAP. Então isso não é uma norma, não é uma norma auto-aplicável, né? Lei de eficácia limitada, eu vou precisar de uma lei complementar, mas de repente esse dispositivo está sendo tratado também nesses GPLP, entendeu? E assim, então, nesse sentido olha, eu contratei o tributo que era da União ou dos Estados, fica para mim como aumento da minha alíquota. A mesma coisa que os Estados Unidos. Mas só para complementar, tem uma pesquisa que o IPEA fez, né, dentro disso também, dessa repartição de receita, que beneficiaria 82% dos municípios do país, onde vivem 67% da população. Então, essa pesquisa traz esse dado e que esses municípios vão ser de alguma forma beneficiados em relação à repartição de receita que existe. Da forma como está hoje. Lembrando que também a reforma prevê a questão da criação de fundos, porque esse inicial para ter uma compensação de perda de arrecadação, né? Seja, então, por exemplo, quando começar, e pode ver que nos primeiros anos é para se ter uma noção do que eu vou apurar de base de cálculo, né? Então, a reforma coloca exatamente isso. Coloca que esses fundos vão compensar as perdas de receita e é a União que vai trabalhar com isso e arcar. Vamos ver como é que isso vai ser operacionalizado, né? Eu acho que estamos já um pouquinho dentro do nosso contexto, né? Finalizando o nosso AssessorCast. Gostaria de agradecer aqui a presença da Fabiana, né? Que se disponibilizou a vir trazer esse conhecimento para a gente. A Viviane também, que está dentro desse contexto, né? Faz parte dentro do seu projeto de estudos, né? Exatamente. Estou estudando faz tempo. Isso faz parte também, né? Para poder trazer isso para o município, capacitar todas as pessoas para poder aplicar de fato a legislação, que é algo novo, né? O que traz esses benefícios de arrecadação. Tá? Gostaria de agradecer. Nós que agradecemos o convite. Nós é que agradecemos o convite e falar que, por mais que a gente estude, toda vez que fala quanto mais eu acho que eu nunca sei. E aí eu tô sempre falando, nossa, não tem que estudar, porque a gente sempre tem essa visão que nada é suficiente. Quanto mais eu estudo, mais eu vejo que eu não sei nada. Então é isso que a gente precisa. E aí acho que o que a gente quer passar, tem que se capacitar, porque para ser, mesmo que não tivesse mudando, porque tudo, né? Sempre tem, mas precisa, exatamente. Isso faz parte, inclusive, como imposição constitucional, né? Sim. Que fala que tem que investir, tem que capacitar, isso para atender o próprio princípio da eficiência, né? Que está lá na administração pública. Muito obrigado. Obrigada, Luci.